Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida e que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Eu queria ler com vocês aqui um texto que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24, a parábola do trigo e do joio, contada pelo próprio Senhor Jesus, que diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Por que então tem o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhes disseram: queres que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo, juntamente com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Jesus contou esta parábola, disse essas palavras, e os seus discípulos depois, queriam entender melhor o que significava essa parábola que Jesus contou, falando do trigo e do joio, contando a história de um homem que tinha o seu campo, mandou semear boa semente, mas algo aconteceu, um inimigo veio e semeou joio junto com o trigo. E os seus empregados disseram: o senhor quer nascer o joio junto com o trigo? O senhor quer que arranquemos o joio? E aquele senhor daquela terra disse: não, para que não aconteça de que vocês, querendo tirar o joio, consigam também arrancar o trigo junto. Deixa que por ocasião da ceifa nós faremos a separação. Posteriormente, os seus discípulos, depois de algum tempo, queriam saber de Jesus que ele detalhasse, explicasse o significado dessa parábola. E no versículo 36 do mesmo capítulo 13, do versículo 36 ao 43, o Senhor Jesus dá a interpretação desta parábola que ele contou. Então, ele tendo despedido a multidão, foi Jesus para a sua casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão nas fornalhas de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós percebemos, meus irmãos, uma coisa interessante, e que nós vemos, principalmente nos dias de hoje, nós observamos e sabemos disso, que aonde se junta o povo de Deus, aonde o povo de Deus congrega, aonde há o ajuntamento, nas comunidades, nas diversas comunidades organizadas, aonde o povo de Deus se reúne para cultuar o Senhor, para cultuar e louvar o nome santíssimo de Jesus, é um lugar do povo que adora a Deus, É um lugar de adoração,
um lugar de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, que já não vivem na prática do pecado, porque Jesus as libertou dessa situação, e glória a Deus daqueles que fazem parte desse povo. Mas nós observamos hoje, em muitos locais, em todos os locais onde é ajuntamento dos filhos de Deus, nós vemos pessoas que se dizem cristãs, se dizem servos de Deus, servas de Deus, mas com um comportamento meio estranho, um comportamento e uma aparência, uma situação que está mais parecido com as pessoas que não têm nenhuma experiência com Deus. Que as pessoas, quando têm uma verdadeira experiência com Deus, quando são transformadas pela obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, há uma mudança de vida, há uma mudança de situação. As velhas práticas, os velhos costumes, os velhos hábitos já não fazem parte da nossa vida. Muita gente diz assim, eu agora estou na igreja, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fumar, eu não posso beber, enfim, tem gente que fala assim. Mas não é isso, as pessoas não devem mudar costumes ou hábitos, porque há um mandamento humano, há um regulamento, há uma regra estabelecida por alguma organização religiosa. Não, a transformação na nossa vida deve ser feita, deve ser realizada pela presença do Espírito Santo de Deus, que nos convence. Diz a Bíblia que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós temos essa convicção feita no nosso coração, dentro do nosso ser, nós somos convencidos do pecado, da justiça de Deus e do juízo que virá sobre todos um dia. Então há uma mudança radical de vida por ação do próprio Deus nas nossas vidas, né? Ninguém muda de vida porque foi estabelecida uma regra, um conjunto de normas, um conjunto de ordenanças. Não, eu agora não faço isso, eu não faço aquilo, porque eu estou na igreja e meu líder diz que eu não posso fazer isso, que isso é pecado. Não, nós temos que ter uma mudança de vida realizada pela presença de Deus, pela obra consumada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso sim tem que ser uma transformação verdadeira, real, que nós chamamos de conversão. Mas nós vemos que nos ajuntamentos, aonde as pessoas louvam a Deus, nós encontramos, observamos, não julgamos, porque a Bíblia não nos orienta a julgar ninguém, nós somos juízes de ninguém, juiz somente Deus. Mas Jesus também nos disse que pelos frutos nós conheceríamos as árvores, né? Você olhando para uma árvore, você sabe se ela é uma goiabeira ou não. A goiabeira não vai dar melancia, marmelo, ela vai dar goiaba, né? Então, pelos frutos nós conhecemos, aqui é uma goiabeira, né? Enfim, a gente sabe a árvore que é pelos frutos que ela produz. Quando nós olhamos, né, conhecemos alguém e a pessoa diz, eu sou uma cristã, sou um servo de Deus, sou uma serva de Deus, sou um cristão, a gente não é que estejamos julgando, mas a gente analisa, a gente olha e percebe e vê se aquela vida apresenta sintomas, sinais de transformação, ou se ela vive como qualquer pessoa do mundo vive, praticando todas as coisas que são naturais, as pessoas comuns que não conhecem a Deus. Então, muitas vezes é o joio que está convivendo com o trigo. O trigo que é? O trigo são os crentes fiéis, transformados, convertidos pelo poder do sangue de Jesus. Mas tem muita gente que está ali no meio e não é trigo não, é joio. Mas então tem que arrancar, tem que expulsar, tem que tirar do nosso meio. Não. Eu sempre costumo dizer que a igreja aqui na terra, as congregações, as denominações, elas não são congregações de anjos. É o lugar de gente imperfeita para ser aperfeiçoado gradativamente pelo poder de Deus, né?
Então, nós vemos muitas vezes no ajuntamento do povo que serve a Deus, coisas estranhas acontecendo por parte de pessoas que não apresentam nenhuma transformação na sua vida. Se dizem cristãs, se dizem servos de Deus, servas de Deus, mas têm um comportamento totalmente adverso daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que a Bíblia nos orienta, está completamente distanciado dos ensinamentos de Jesus. Esses são os joios. É joio no meio do trigo, mas nós não devemos tomar providência nenhuma, porque essa providência pertence a Deus. Até porque, se a pessoa está ali com uma vida errada, cometendo coisas, mas está no meio do povo de Deus, vem constantemente para ouvir a palavra, para receber os ensinamentos, nós não sabemos se ali adiante, dentro de mais algum tempo, essa pessoa passará pela experiência da conversão, pela experiência da transformação. Então não se pode expulsar, retirar ninguém, afastar ninguém de ouvir a palavra de Deus, de permanecer entre o povo do Senhor para receber as bênçãos dos céus, E que o Senhor, no dia certo, por ocasião do juízo, aí será visto quem é joio e quem é trigo. Que em nome de Jesus, você que me ouve, seja trigo nas mãos do Senhor, seja trigo no meio do povo de Deus, viu? Porque esses são os que recebem a palavra, são transformados pelo poder de Deus e andam nos caminhos do Senhor. Essa é a palavra, a meditação que eu queria trazer para você no dia de hoje. Ficamos alguns 4 ou 5 dias sem trazer nenhuma reflexão por questões particulares, razões particulares, mas já está tudo resolvido e agora nós continuaremos enviando os nossos vídeos para todos que nos acompanham por esse canal. Amém? Agora nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua dificuldade, mas sei de uma coisa: o Deus que nós servimos é maior do que qualquer problema, é maior do que qualquer enfermidade. Ele pode e vai te abençoar nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, nós oramos a Ti em nome de Jesus Cristo, Teu santo e bendito Filho. Senhor Deus, eu te apresento nesta hora, nesse momento de oração, a cada vida, a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que nos acompanha, participando desse vídeo, ouvindo esta reflexão, recebendo essas palavras em seus corações. Senhor Deus, abençoa não somente a essas pessoas, mas aos seus familiares, aos seus entes queridos. Há pessoas, Senhor, que no dia de hoje estão aniversariando, estão completando mais um ano de vida. Abençoa os aniversariantes desse dia, Senhor. Derrama o teu poder sobre eles. Derrama o teu poder sobre as famílias. Eu quero te apresentar, Senhor, também os enfermos no meio do teu povo. Se houver alguém doente, alguém enfermo, em nome de Jesus, receba a saúde, receba a cura, receba a libertação pelo poder de Deus. Receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e até a próxima, nos permitindo Deus. Um grande abraço.